É muito caro você levantar um shopping, um apartamento, um galpão, um escritório, que seja. Eu acho que você tem que desembolsar milhões de reais para você tornar isso realidade e começar a pensar em ganhar dinheiro com o aluguel disso. Mas você sabia que tem um jeito de você ter um pedacinho, uma parte de qualquer um desses tipos de imóveis sem ter a dor de cabeça de lidar com inquilino, reforma e tudo mais? Isso tudo sem falar que todo mês vai cair um dinheiro na sua conta e você não tem que se preocupar, inclusive, com pagar imposto de renda. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas a gente tem que aproveitar porque é uma realidade. Dá para a gente fazer isso hoje de uma forma fácil. E se você não conhece os fundos de investimento imobiliário, fica até o final desse vídeo que vai ficar tudo mais claro para você. Eu não só vou te explicar o que são, mas te explicar também como você pode investir neles na prática e lucrar em cima disso. Bom, se você ainda não conhece os fundos de investimento imobiliário, ou FIIs, como o pessoal também chama, de uma forma resumida, eles são um jeito de você ser dono de uma parte de um grande imóvel. Pode ser um shopping, pode ser um apartamento, pode ser uma casa, um galpão de logística, escritório. Você pode ter uma parte desses imóveis sem ter que gastar milhões do seu bolso. Você vai adquirir uma parte desses imóveis justamente comprando o que a gente chama de cotas, que são basicamente uma fração desse imóvel ou desse conjunto de imóveis. E para você entender melhor, imagina assim, imagina que você se juntou com 5 amigos seus e vocês decidiram comprar um prédio, literalmente. O prédio está sendo construído, que seja. O prédio é de vocês 5. E ao longo dos meses, se todos os apartamentos desse prédio estiverem ocupados, vocês vão ter um lucro que vai ser dividido entre vocês 5. E é exatamente assim que um fundo de investimento imobiliário vai funcionar também, só que de uma forma muito mais ampla. Todo mês você recebe um aluguel na sua conta. Agora vamos aplicar essa analogia de fato para os fundos de investimento imobiliário. Imagina que você alugou um apartamento e você tem um inquilino ali com você que está morando nesse lugar. Todo mês ele vai te pagar um aluguel e esse aluguel vai entrar na sua conta. Nos FIIs a lógica é exatamente essa. Você vai entrar no fundo comprando uma cota, uma fração de um ou vários imóveis. Normalmente são vários imóveis. E essa cota, justamente essa fração, vai te dar direito a uma parte desse aluguel pago pelos inquilinos que estão ali morando. Literalmente como se você fosse dono de vários imóveis diferentes e não tivesse que lidar com nenhuma das partes chatas. Não tem que se preocupar com reforma, não tem que ficar se preocupando com o inquilino que não está pagando, não tem que pagar condomínio. Todas essas coisas chatas ficam como responsabilidade para o gestor do fundo que você está investindo. E na minha opinião, a melhor parte disso tudo é que, na maioria das vezes, todos esses rendimentos que você tem com o fundo de investimento imobiliário são isentos de imposto de renda. Então é mais dinheiro no seu bolso. Eu já conheci muita gente que quis começar a investir em imóveis, só que quando você pensa em investir nisso, você pensa talvez em levantar o seu próprio apartamento, com o seu próprio dinheiro, sozinho, ou no máximo com uma outra pessoa, para viver desses aluguéis, só que é muito caro. Na grande maioria das vezes eu diria que a gente não tem esse dinheiro à disposição. Algumas dessas pessoas que eu conheci começaram a investir em FII, perceberam que daria para começar a investir em imóveis com um capital muito menor, você não precisa de muito dinheiro para começar a investir em FII, o que é ótimo. E hoje, depois de continuar investindo ao longo dos anos, eles ganham rendimentos mensais de shoppings, de escritório, e é o que eu falei, isentos de imposto de renda. E sem nenhuma burocracia, dor de cabeça, com gente não pagando, que na minha opinião, isso deve ser a parte mais chata. Mas vamos lá, dentro do mundo dos fundos de investimento imobiliário, existem 3 principais tipos de FIIs. Cada um deles tem a sua característica diferente, suas peculiaridades, então eu vou tentar aqui pincelar por cima desses 3 de uma forma breve para você entender. O primeiro tipo, que inclusive é o mais fácil de entender, são os FIIs de tijolo. Esses fundos vão investir diretamente em imóveis físicos que já existem. São mais os exemplos que eu trouxe no início. São shoppings, são escritórios, são galpões, podem ser apartamentos, casas. Então é literalmente como se você tivesse um pedaço físico desses imóveis. Imagina que você pode investir, por exemplo, num prédio comercial e desde que ele esteja ocupado com empresas ou, enfim, tenham instituições pagando um aluguel, você vai receber no final do mês parte desse dinheiro. O segundo tipo de FII é o que a gente chama de FII de papel. Esses fundos vão investir diretamente em títulos relacionados com o setor imobiliário. Para você entender, existem outros investimentos que vão aplicar em cima de imóveis também, como as CRIs, LCIs. Para ficar um pouco mais didático de você entender esse tipo de FII, é como se você emprestasse dinheiro para empresas ou pessoas construírem um imóvel e você ganha com os juros desse empréstimo. Seria, por exemplo, você emprestando dinheiro de uma forma indireta para uma construtora, para um construtor, terminar uma obra, terminar de levantar um prédio, literalmente, e ele pegou esse dinheiro emprestado e vai te pagar com juros. Então esses juros vão entrar para você como um rendimento mensal extra. E o último dos nossos tipos de FIIs são o que a gente chama de FIIs híbridos.
E eles, como o nome já diz, né, vão investir tanto nos FIIs de papel quanto nos de tijolo. Você vai estar investindo em imóveis físicos que existem, mas você também vai estar investindo em títulos relacionados ao setor imobiliário. Então é uma forma ótima para você diversificar de uma forma única todos os seus investimentos nesse setor. E agora vem uma das partes que o pessoal mais tem dúvida, né? Beleza, eu entendi que existem 3 principais tipos de FIIs, mas como é que eu vou escolher entre eles? Como é que eu posso tomar a melhor decisão? Mas fica tranquilo que eu tenho umas dicas boas para você. A primeira coisa que você precisa entender é que os FIIs eles têm diferentes setores. Então, por exemplo, dentro dos FIIs de tijolo, que eu te expliquei que são imóveis físicos já levantados, já existentes, você tem diversos setores, por exemplo, os setores dos shoppings. E os setores dos shoppings têm comportamentos totalmente diferentes de outros setores, como por exemplo os galpões de logística. Para te dar um exemplo mais prático, em momentos que o comércio está um pouco mais aquecido, é comum que os shoppings tragam um retorno muito mais interessante para a gente quando a gente investiu neles. Agora, em momentos de crise, o que traz mais retorno para a gente são, por exemplo, galpões de logística, que vão estar atendendo outros segmentos, pode ser o mercado de eletrônicos, mas enfim, o importante é você entender que cada setor tem um comportamento diferente e aí volta naquele ponto da diversificação. Um segundo ponto que é muito importante você olhar é a vacância. De nada adianta você ter um imóvel se ninguém está alugando. E a vacância é justamente isso. Quantos imóveis desse seu fundo que estão desocupados? Um fundo com uma vacância alta pode gerar menos renda. Tem muita gente que gosta de investir em fundo de investimento, principalmente imobiliário, por recomendação, não sabe ler os indicadores e acaba investindo em fundos com uma vacância muito alta. E acaba não tendo o retorno que espera. Isso acontece justamente porque dentro desse fundo, os diferentes imóveis que ele tem não estão, na sua maioria, ocupados se a vacância estiver alta. E é claro que você não tem que tentar achar um que esteja 100% ocupado. É comum existirem vacâncias, mas você tem que ficar um pouco atento com relação a um valor bem alto desse indicador. E agora uma das dicas mais importantes é a diversificação. Essa não pode ficar de fora. Do mesmo jeito que não é uma boa ideia você, por exemplo, juntar todo o seu patrimônio e investir numa casa para tentar alugar, você não tem que fazer isso com os FIIs. Tenta investir em fundos diferentes, em setores diferentes, diversifica, divide os seus ovos em cestas diferentes. É comum que existam oscilações, é comum que um fundo vá pior, só que quando você diversifica, outros podem compensar. Do mesmo jeito que a diversificação é interessante para outros tipos de investimento, a história é a mesma para os FIIs. Não deixa de diversificar para reduzir esse risco. Agora, se você nunca parou para pensar ou não sabe como investir em FII, eu imagino que isso pareça ser muito complexo, né? Afinal, você vai estar lidando com vários imóveis ao mesmo tempo. Como é que você vai fazer isso de uma forma simples? Mas é bem mais fácil do que parece, eu prometo. O primeiro passo, se você ainda não tem uma conta numa corretora, é abrir uma conta. Você precisa achar uma corretora de confiança. Se você não conhece nenhuma, existem várias no mercado, você consegue achar pesquisando tranquilamente. Mas eu posso citar, por exemplo, a XP, a corretora do Banco BTG Pactual, entre outras. Você pode fazer a sua pesquisa, ou o seu banco talvez já indique alguma corretora. E depois de ter sua conta na corretora, normalmente elas têm uma categoria que é voltada para fundo imobiliário. Então, quando você acessa essa plataforma, você consegue ver uma lista de todos os FIIs disponíveis para você comprar. Você vai observar que cada fundo tem o seu preço por cota. Vão ter fundos que vão ser mais caros, que a cota vai ser mais cara, e vão ter outros que vão ser bem mais acessíveis. E nada te impede de começar justamente com o mais acessível. Foi até o exemplo que eu dei de um conhecido meu. Depois que você fizer uma análise desses indicadores, que eu sei que pode ser um pouco difícil no início, basta você comprar o que faz mais sentido para você e você já vai estar participando dos rendimentos mensais. É bem simples mesmo. E isento dos impostos de renda na grande maioria das vezes. E se eu fosse dar um conselho, eu sei que é muito difícil você entender principalmente dessa parte de indicadores para você fazer a escolha do seu melhor fundo. Eu particularmente tinha muita dificuldade com isso, tá? Demanda bastante estudo. É difícil de você fazer isso sozinho pela internet. Então, se eu fosse honestamente recomendar alguma coisa para vocês, eu veria um curso. Eu separei aqui embaixo um curso na descrição, se você tiver algum interesse de se aprofundar nesse assunto e poder escolher melhor os seus fundos de investimento imobiliário. Ele não é um curso meu, mas é um curso extremamente didático que vai te ajudar a entender e mergulhar de cabeça para aproveitar todas essas vantagens que esse investimento dá pra gente. Hoje o nosso país realmente incentiva a gente a investir nesse tipo de investimento pela isenção do imposto de renda. Em outros países, por exemplo, isso não necessariamente acontece. Tem muito país que você ainda tem que pagar imposto em cima disso. E eu não duvido que isso no futuro aconteça com o Brasil. Então, na minha opinião, é uma ótima oportunidade para você aproveitar esse investimento. Bom, eu espero de coração que eu tenha ajudado você de alguma forma, ou pelo menos a entender um pouco melhor de como funcionam os FIIs.
E se você tiver interesse de começar a mexer com outros tipos de investimento, como por exemplo uma bolsa de valores, a mexer com ações, é só clicar nesse vídeo aqui que eu explico para você de uma forma muito simples, para você poder finalmente começar a mexer com isso, que não é um bicho de 7 cabeças, eu tenho certeza que eu vou tirar muitas das suas dúvidas. Beleza? Um abraço e até a próxima!